Hoje eu trago a vocês uma história tocante e intrigante, que se entrelaça com mistérios do sobrenatural e lições de vida que nunca devemos esquecer. Prepare-se para mergulhar em um relato que nos ensina sobre o respeito pelas histórias e pela curiosidade que nos conecta a nossos antepassados. Vamos juntos explorar o que significa realmente ouvir as vozes do passado. A noite estava envolta em um manto de estrelas quando conheci aquele velho senhor. Ele era um contador de histórias, alguém que carregava o peso de experiências vividas e narrativas que escoavam em cada palavra. Após compartilhar histórias sobre espelhos malditos, gatos pretos e sussurros do vento, senti que ainda havia mais a ser revelado. Você sabe, essas histórias são mais do que simples contos, ele disse, olhando fixamente para a chama da lareira. Elas guardam histórias e lembranças de um tempo que já foi. Seu olhar parecia distante, como se estivesse revivendo momentos que deixavam uma marca em sua alma. Cada história que ele contava é como se ele as tivesse vivenciado, e isso é o que me assustava. Ele continuou, agora com uma voz mais suave. Cada história tem a sua essência, disse ele, um pedaço de vida que foi vivido. O mundo está mudando rapidamente e muitos não se importam mais com o que ocorreu antes. As gerações futuras precisam entender o que realmente importa: o respeito pelo sobrenatural e a curiosidade, que é o que nos move. Fiquei intrigado com essas palavras e perguntei, mas por que isso é tão importante? Ele sorriu e respondeu, porque as histórias são a ponte entre o passado e o presente. Elas nos lembram de quem somos e de onde viemos. Eu continuei a não entender. Depois de um momento de silêncio, ele se virou para mim e fez um pedido solene. Prometa-me que você não deixará essas histórias morrerem. Elas precisam ser contadas. Ele estava sério e a gravidade das suas palavras não passou por mim despercebidas. Mas como eu posso lhe ajudar? Perguntei, sentindo um peso de responsabilidade. Ele sorriu novamente, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. Comece a contar. Cada vez que você narra uma história, ela renasce, e ao renascer, ela se torna parte da sua vida e da vida de outras pessoas. Enquanto falávamos, ele compartilhou uma lembrança da sua infância, que começou. Quando eu era pequeno, minha avó costumava me contar histórias ao redor da fogueira. Ela costumava ficar encantada, ouvindo sobre criaturas míticas e eventos sobrenaturais. Havia algo mágico na forma como ela contava. Ele descreveu o momento em que sua avó lhe contou sobre um espírito protetor que vigiava a aldeia, dizendo, ela disse que se você olhasse para o céu à noite, poderia ver uma estrela cintilante que representava esse espírito. E quando alguém estava em perigo, a estrela parecia brilhar ainda mais. Certa noite, ele continuou, minha avó ficou doente. Eu me lembrei dessa história sobre a estrela e decidi olhar para o céu. Eu queria que o espírito a protegesse. Eu vi a estrela brilhando como nunca havia visto antes. Ele fechou os olhos recordando. Foi nesse momento que percebi que as histórias não eram apenas narrativas.
Elas carregavam uma sabedoria que nos ajudava a enfrentar os nossos medos e as nossas incertezas. E quando minha avó melhorou, eu soube que era a força da história que a havia protegido. O poder das palavras, ele disse, é muito grande. Cada história que contamos carrega uma energia. E se você se conecta emocionalmente com elas, elas se tornam parte do que você é. Eu ouvia tudo atentamente, observando e absorvendo cada palavra. Mas o que acontece quando deixamos essas histórias de lado? Perguntei eu. Ele suspirou. Elas se perdem no tempo. A sabedoria se dissolve e as lições que nossos antepassados nos ensinaram se tornam esquecidas. O Senhor começou a relatar como em sua juventude muitos jovens da vila se afastavam das tradições. As pessoas começaram a se concentrar mais em tecnologia e menos nas histórias que os uniam. Começaram a esquecer de tudo, da importância do sobrenatural e da curiosidade que nos leva a tentar entender as coisas. Ele lembrou-se de um evento que alterou a dinâmica da vila. Houve um incêndio, disse ele, em uma das casas mais antigas. Acredito que isso ocorreu porque ninguém se lembrou de contar as histórias que guardavam a proteção. A casa tinha uma história. Era um símbolo de segurança e força. Mas quando pararam de falar sobre isso, perderam essa proteção. E o que podemos fazer para evitar que isso aconteça novamente? Indaguei eu um pouco assustado. O Senhor olhou para mim com um brilho determinado. Nós devemos resgatar essas histórias, compartilhá-las com os mais jovens, mostrar a eles que o mundo é muito mais do que o que está diante dos nossos olhos. Ele me contou que após o incêndio, muitos na vila decidiram se unir. Organizamos noites de contação de histórias, Era uma forma de reavivar o que havíamos perdido. E a cada história contada, a chama da tradição se reacendia. As noites de contação de histórias se tornaram um sucesso. As crianças estavam encantadas, os adultos estavam relembrando e todos nós estávamos aprendendo novamente a respeitar o sobrenatural e as lições que essas histórias nos ofereciam. Ele lembrou de uma noite em particular, onde uma criança fez uma pergunta que parou a todos. A criança perguntou: por que as histórias são tão importantes? A resposta que eu encontrei foi simples: porque elas nos lembram de quem somos. Elas nos ajudam a entender o que significa ser uma pessoa humana. O Senhor olhou para mim e seus olhos estavam cheios de esperança. Isso é o que eu quero que você faça. Conte essas histórias, compartilhe o que aprendeu. E assim as lições do passado viverão através de você. Eu senti uma onda de responsabilidade. Prometo que não deixarei essas histórias morrerem. Irei contá-las e as manterei vivas em minha memória. E ele sorriu satisfeito. E assim, meu amigo, a história não termina aqui. Cada um de nós tem a capacidade de ser um contador de história. Não importa se é por meio de vídeos, livros ou conversas informais. O que importa é que continuemos a contá-las. O Senhor levantou um brinde com um copo de água e disse: aqui está todas as histórias que ainda estão por vir, que elas nunca sejam esquecidas.